dedinho que cortou na hora de preparar um prato, incomoda. Agora você imagina aquela pessoa que tem uma dor crônica, seja na coluna, seja no ombro, seja no joelho, seja no pé, seja nas articulações, seja tudo, não importa. Tem gente que dói tudo. Meu Deus. Aí o que fazer? Bom, aí vem o meu amigo, nosso amigo, médico, Dr. Marcelo Códia, que é ortopedista e também lida muito com essa condição de dor, me dizer que a medicina hoje tem até uma especialidade médica, médico especialista de dor. Exatamente. De tanto que o povo sente dor. Porque, como você comentou, eu sou ortopedista, então há lesões que não têm o que fazer, uma fratura, uma lesão de menisco, uma hérnia de disco, que chega ao ponto de ser cirúrgico, então tem que ser resolvido da maneira cirúrgica. Mas o que eu comecei a observar no consultório que, vamos colocar de 10 a 15% são lesões do ponto de vista cirúrgico. O resto são as condições do seu dia a dia, uma dor nas costas que a pessoa teve porque carregou um peso, alguma coisa nesse sentido, mas está aparecendo uma gama muito grande de pacientes com dor. Ele não caiu, ele não bateu, ele não carregou peso, ele começa com dor e vem tratando isso já há 6 meses, há 1 ano, e é considerado dor crônica quando ela passa de, por exemplo, 3 meses. Tipo, não passa. Você tomou anti-inflamatórios, você fez fisioterapia, a dor pode até ter melhorado, mas ela volta. Porque o que habitualmente se faz? Isso é normal, se você vai no consultório com uma dor nas costas, o médico vai te dar um remédio para a sua dor nas costas. O que nós estamos tratando? O efeito, que é a dor. Nós temos que analisar por que essa pessoa teve a dor. Ela teve um trauma, ela fez um movimento errado, alguma condição de estresse de uma articulação que causou a dor, ou essa dor ela é considerada de um ponto de vista psicossomático. O que é o psicossomático? A pessoa tem a dor, mas não é ela que comanda essa sensação de dor. O organismo dela produz a sensação de dor, não consegue reverter o processo de melhoria, e ela fica à base do remédio, fisioterapia, tenta terapias alternativas e ela não consegue se recuperar disso. Quando a gente começa a pesquisar o paciente como um todo, porque hoje, dor no joelho, eu olho para o joelho e não olho para o paciente. Se você começar a analisar o paciente como um todo, a vida dele não é uma vida tranquila. É um paciente que ou ele é muito ansioso, ou ele passa por estresse no trabalho, ou ele sofreu uma perda, o marido morreu, o filho tem problemas assim em casa. Então, o organismo dele está sendo acometido por fatores externos, o estresse, comumente, que tem o fator que é o estressor, que é quem causa o estresse. A principal repercussão psicossomática do estresse é dor. Se você hoje botar em qualquer ferramenta de pesquisa, depressão e dor crônica, aparece uma série de reportagens de Globo, etc., falando da relação íntima entre depressão, ansiedade, estresse e dor crônica. Então, acaba sendo um tratamento multidisciplinar. O médico, o ortopedista, o médico de coluna, de joelho, vai tratar a parte cirúrgica, a parte de dor. Pedimos auxílio a um colega que trate mais da parte emocional, e associamos medicações para ansiedade ou depressão com os remédios de dor, e os dois juntos vão ter um resultado melhor. Hoje existem medicações no mercado para dor neuropática, para depressão. Uma medicação é o Cymbalta, por exemplo, que ele é um antidepressivo, só que o efeito dele é muito bom no sentido de alívio de dor. Então, para dores muito fortes, nós damos um remédio que vai atuar não na articulação que ele tem dor, mas no cérebro, diminuindo a sensação de dor. Então, porque o nosso organismo está em equilíbrio. A partir do momento que o estresse vem, o fator externo vem, ele perturba esse equilíbrio. Porque nós diz que o corpo humano é perfeito, aquela coisa. Então, realmente, nós somos perfeitos, é uma máquina que funciona. Se alguma coisa desregula o centro de comando, o resto da máquina não funciona. E quem é hoje o nosso centro de comando,
que é o sistema nervoso autônomo, ele é autônomo, você não comanda ele, certo? E ele é responsável pelo funcionamento do organismo em geral, vísceras, liberação de hormônios, frequência cardíaca, você não controla isso, o organismo vai funcionando. Se esse sistema ele está em desequilíbrio, ele não funciona direito. Se ele não funciona direito, o organismo não vai funcionar. Se ele não funciona, vem a doença. Por isso que... Então é uma cascata. E aí quando você tem uma situação de uma fratura, por exemplo, e uma pessoa muito ativa, trabalha o dia inteiro, aí quebrou a perna. Essa pessoa ficou acamada. Isso para ele foi o fim. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue sair de casa, ele não pode dirigir, ele depende dos outros. Aí ele fica ansioso porque não consegue trabalhar. Aí daqui a pouco ele está em depressão porque está preso em casa e a fratura não resolve. Aí a dor fica mais do que deveria, porque esse fator da depressão, da ansiedade, está influenciando diretamente não só na dor, como na consolidação da fratura. Porque a consolidação da fratura é uma função que o nosso organismo tem de autorreparação, e você não pede para o seu osso ir lá e consolidar. Você vai no médico, ele vai pôr um gesso, e o braço só fica parado. Quem resolve o problema é você mesmo. Você não pede para o osso ir lá fazer ossinho, ele faz sozinho. Só que se quem dá essa ordem para o osso colar não está organizado, o seu osso não vai colar. Aí ocorre a ausência de consolidação, aí tem uma série de problemas. E quanto mais estresse, menor imunidade. Então o seu sistema imunológico fica deficiente. Herpes zoster. Eu tenho herpes, aparece dor intensa de herpes. Se a pessoa analisar, ela passou ou vai passar por uma situação de estresse quando ela tem o herpes. Uma situação de muita ansiedade, está com um projeto no trabalho. Quem já teve, é mais fácil de ter. Mas geralmente está relacionado a alguma situação que deu um desequilíbrio, caiu a imunidade e o herpes veio. Então, assim, a gente começa a analisar o paciente como um todo. Então, através de um tratamento, que nem eu lhe falei, multidisciplinar, terapias alternativas hoje, nós conseguimos dar um benefício maior ao paciente nesse sentido. E assim, os resultados que a gente está tendo hoje são melhores, porque o paciente quer uma solução. Ele quer, pelo menos, que a dor diminua. Ele nem pede que suma, porque ele já acha que isso é impossível. Mas se você conseguir, uma pessoa que a gente tem uma escala de dor 8, 9, né? Se você, minha dor é 8, se você conseguir me deixar minha dor em 5, eu estou feliz da vida, porque ele consegue conviver com essa dor menor. Ele nem pede, porque na cabeça dele já é impossível ficar sem dor. Porque ele tem dor há tanto tempo que já faz parte dele a dor. É complicado. Estou lembrando uma entrevista com um médico oncologista que eu tive no ano passado, e ele falando que um dos resultados fantásticos em relação à cura do câncer é quando a pessoa acredita, está bem disposta, luta com ânimo contra a doença. Quando a pessoa se entrega, é aquilo que você falou, né? Aí é mais difícil, aí os problemas normalmente são os mais complicados em relação ao câncer. Pega pessoas de idade que, por exemplo, tem que fazer a prótese de joelho, que é uma cirurgia bem grande. E ela vem, aquela senhora já é triste, eu vou operar, mas eu não sei se vai dar certo. Não opera, porque vai dar tudo errado. Porque ela já está triste, porque ela tem um problema que ninguém vai resolver. Aí nós vamos fazer uma cirurgia de grande porte. Aí, se for na sequência do nosso pensamento, a cirurgia dela vai ter dor, porque ela está em depressão, o sistema imune dela está baixo, a probabilidade de infeccionar aquela prótese é maior, e todo o problema dela vai ser focado naquela cirurgia que ela não deveria ter feito. Então, assim, não opera, porque vai dar tudo errado. Aliás, é uma questão assim de estresse, tal, de somatização, né? Vamos atingir. Primeiro, sempre a gente ouviu falar muito de coluna, mas joelho está assim um dos campeões, né? O joelho que do nada começa a gritar, a doer, a incomodar. Existe uma outra situação interessante, que quando nós temos uma situação no organismo, que é chamada simetria. O que é uma simetria? Simetria é tudo simétrico, igual dos dois lados. Quando você começa a ter esses problemas de estresse, você começa a apresentar uma situação que você fica dismétrico. Ou seja, se eu colocar agora, você é uma pessoa que trabalha muito, tem muito estresse, entrevistas e tal, está sempre agitado. Você hoje provavelmente é dismétrica. O que seria essa dismetria?
Se eu for te analisar, você vai ver que tem um ombro seu que é um pouco mais baixo. Tenho sim, eu vejo aqui no ossinho daqui, tá assim. O seu ombro é desnivelado, o quadril, as rótulas do joelho. Então você é numa situação que você não está simétrica, você está dismétrica. Isso por causa da minha correria? Por causa do estresse. Aí a gente já fala que é uma situação neuropostural. Então, não tem como você levanta, mas o ombro vai descer de novo, porque o comando está errado. Como tem gente meio torto mesmo, né? A gente tem um desnível, é verdade. A pessoa até... Aí a gente pensa que a gente não é igual do lado direito e do lado esquerdo, mas não é só isso. Não tem isso. Então, a gente tem observado isso no consultório, e a partir do momento que nós conseguimos reequilibrar isso, ou seja, retornar a pessoa à situação dela de simetria, ela muda. Porque além da situação de equilíbrio físico, o equilíbrio interno também se retoma. Por isso o sucesso, então, da quiropraxia, por exemplo, ou desses tratamentos que ajuda a pessoa a ficar, ter uma postura... A quiropraxia é muito interessante. Eu faço. Eu gosto muito, tenho alguns colegas excelentes que fazem a parte de osteopatia aqui na cidade. Então, vira, mexe, tô com dor cervical, eu vou. Porque quando você sai de lá, você sai bem, porque eles te colocam no lugar, te encaixam, exatamente. Só que eles colocando no lugar, você volta ao seu dia a dia, as condições de estresse novamente e retoma a posição que eles arrumaram. Aí você faz uma manutenção, né? Então hoje nós temos acesso a uma tecnologia que consegue manter esse equilíbrio mais tempo. Ok. Entendeu? Então, mas é um tratamento multidisciplinar, é uma observação que deve ser feita desde sempre, então, seja criança, seja adolescente. Exatamente. Principalmente para quem vive mais, é óbvio que as coisas mudam, os pensamentos de vida mudam. Eu vejo muitas pessoas de mais idade falando, meu Deus, eu não sei como é que vai ser isso daqui a 10 anos. E quer dizer, tudo muda, cultural, pensamento, coisas que antes eram abomináveis e hoje a pessoa foi criada naquele jeito, a pessoa tem que conviver, tudo é um estresse. Sem falar de dinheiro, de trabalho, de outras situações, de relacionamentos, tem projetos, perdas, tem metas de venda, não precisa ser só isso. Se você é uma pessoa que, eu sou perfeccionista, você sofre diariamente. Tá frito. Eu deixei de ser há muito tempo perfeccionista. Já porque fui. Você, todo momento, está se cobrando, está querendo melhorar. Então, é uma situação de estresse 24 horas. E a pessoa vai ficando sisuda, vai ficando sem sorrir, né? É uma das coisas que me deixa viva, que eu vivo rindo. Mas é difícil. Uma gargalhada boa. A gente vai perdendo um pouquinho. Rir é o melhor remédio. Então, se você tem alegria, você está bem, teu espírito está bem, o teu organismo funciona e, consequentemente, o resultado é melhor. Dr. Marcelo Coddia hoje, nosso médico ortopedista, trazendo a informação. A dor existe, ela é crônica, pode ser crônica, sim, em diversos casos, não tem nada a ver com frescura, mas tem tratamento hoje dentro também da medicina com situações multidisciplinares. Sim, exatamente. E até tecnologia que auxilia ou ajuda na condição da pessoa tentar esse equilíbrio. Sim, é isso? É isso. Hoje nós temos acesso a novas tecnologias que permitem que a gente consiga, não esse equilíbrio da simetria que a gente comentou, como a restauração do funcionamento do equilíbrio do organismo. E lógico que é uma situação que não é uma mágica. Não. Porque imagina, eu falo que é como se fosse uma fratura. Tem fratura que leva 1 mês para consolidar e fraturas maiores, às vezes 3, 4 meses. Que não para de doer nunca. Isso, aí a terapia que a gente promove, ela é proporcional ao tamanho do problema, o tempo de efeito dela, de cura. Gente, ânimo, disposição, a fé, a certeza que vai dar certo. Nós temos a tecnologia, nós temos os especialistas, agora é fundamental para qualquer tratamento, qualquer resultado positivo, inclusive físico, no combate à dor, o pensamento. A cabeça é tudo. Muito obrigada, doutor Marcelo Coddia, pela visita ao programa. Prazer aqui com vocês. Sabe que eu tenho uma dica também, só para mostrar como o estresse funciona? Pode soltar ou não, Hildo? Eu tenho uma dica bem interessante, até em relação a alimentos. Olha só. Mais um estudo não só confirmou que o estresse engorda, como também revelou que o organismo retém 104 calorias extras quando você come sob tensão.
Segundo pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade dos Estados Unidos, de Ohio, traz para a gente essa informação. Essa economia na queima de energia provavelmente acontece porque as emoções negativas mexem com o metabolismo, deixando-o mais lento. Não só isso, estresse e tensão estimulam a produção de cortisol, o hormônio que contribui para o aumento de gordura abdominal. Então, procure respirar fundo e relaxar antes de iniciar as refeições. Aí você come num restaurante fechando um negócio. Aí em casa é aquela coisa de horário de filho, disso, daquilo, ou discussão com o marido, ou chamando a atenção de um de outro. Mas é o que a gente está comentando. Aí, cai gordo, inclusive. Por que você, vamos supor, uma retenção de gordura, uma retenção de açúcares? Não como e estou engordando, tem gente que fala isso, né? O maior, sabe qual o órgão que mais consome açúcar no organismo? O cérebro. Olha isso. Então, por isso que a gente quer comer um chocolate e tal, por causa que o cérebro pede. Então, se você está nessa condição de estresse, o organismo não está funcionando, o seu metabolismo não funciona, você ocorre a retenção de gorduras, não ocorre, ele não funciona e você engorda. Então, se o seu metabolismo estiver funcionando, se o organismo estiver funcionando melhor, você vai digerir a comida, você não vai ter tanta compulsão, né? E aí o teu organismo vai conseguir metabolizar o alimento e armazenar o menos de gordura possível. Equilíbrio, gente, equilíbrio. Oh, meu Deus, que exercício, equilíbrio. Muito. Obrigada, doutor Marcelo. Nada, Até uma próxima participação. Sem problema. Tempo do intervalo, a gente volta já.